Olá, meu nome é Bruna Torlai, eu sou diretora de conteúdo e editora-chefe da revista Esmeril, na qual você sempre encontra diversas citações dos mais brilhantes escritores que o Ocidente já viu. E neste quadro eu trago para você uma citação extraordinária e explico o contexto de onde ela saiu. Hoje a gente vai falar de Baltasar Gracián. Gracián é o autor espanhol do chamado Século de Ouro, barroco, um homem de paradoxos, de contraste. Imaginem as telas do Caravaggio, imaginem isso transformado em literatura. Isso é Gracián. Ele tem uma obra chamada Oráculo, ou A Arte da Prudência, como foi aqui traduzido nessa edição. Às vezes é a arte da sabedoria. De qualquer maneira, trata-se de um conjunto de 300 citações de fragmentos extraídos de outras das suas obras. Ou seja, as reflexões que pontuam as suas obras justamente foram esses componentes que ele isolou e reuniu no volume de aforismos que compõem essa espécie de manual de regras para a vida do homem barroco, em que a gente encontra uma série de temas com os quais nós, que somos herdeiros dessa tradição, temos muita familiaridade. Eu vou ler para vocês o aforismo 146, chamado Olhar por Dentro. Gracián nos diz o seguinte: muitas coisas são mais do que parecem, e a ignorância, que não passou da casca, se transforma em desengano ao penetrar-se o interior. A mentira é sempre a primeira em tudo e arrasta os tolos que continuam na superfície. A verdade é sempre a última a chegar e chega tarde, cocheando com o tempo. Os sábios veem a metade do que parece ser o dobro. O engano está na superfície e com ele estamos igualmente superficiais. A verdade está sempre no interior, onde chegam apenas os sábios e atentos. Daí o título, Olhar por Dentro. Se você quiser realmente compreender algo, descobrir algo, encontrar onde está a verdade quanto a um fato, uma notícia, um fenômeno, você precisa olhar por dentro. Esse conselho que Gracián nos deixou em algum momento do século XVII, considerando que ele nasceu em 1601 e morre em 1658, esse homem formado pelos jesuítas, e jesuíta ele próprio, mas que também teve uma vida repleta de atuação prática, chegou a combater, ir para campos de batalha, lutou em guerras e teve experiências muito drásticas. Esse homem, portanto, sabia alguma coisa quanto à facilidade com que nós somos enganados. Um traço comum da literatura chamada barroca é o paradoxo. Então, o que está justamente dito, o paradoxo encerrado nesse fragmento, é o da relação entre verdade e profundidade e mentira e superficialidade. E vocês me falam, mas por que um paradoxo? É senso comum, que para você alcançar a verdade você tem que ser profundo. Contudo, qual é o testemunho mais corriqueiro na nossa vida? Não é justamente a visão? Não é aquilo que está diante dos nossos olhos? Não é a superfície? Pois é. Por que então a gente precisa olhar por dentro? Porque aquilo que os olhos nos comunicam, aquilo que os olhos nos revelam, não são nunca suficiente. Justamente porque a verdade, ela é algo um pouco além do testemunho da visão. Portanto, esse que é o testemunho associado à percepção, os barrocos o torcem, e para você realmente compreender alguma coisa que está diante dos seus olhos, não basta prestar atenção ao que você está vendo, mas é preciso procurar o que está atrás e por dentro, ou seja, é preciso torcer o objeto para ter dele uma perspectiva mais
correta. O que é interessante dessa citação é que todos nós que vivemos numa época em que as imagens, a propaganda, a publicidade, elas predominam. Vocês estão aqui me ouvindo em vídeo. O vídeo, por exemplo, se tornou uma ferramenta de difusão de informação justamente porque está no campo também da visualidade. A gente que está numa época assim está sujeito à mentira num grau absurdo, sobretudo porque o cultivo da vida interior, que é algo que o próprio Gracian recomenda insistentemente ao longo do seu oráculo ou arte da prudência, a vida interior, ela tem ido pelo ralo, ela já não é mais cultivada nem pelos nossos modelos de ensino e nem pelo tipo de educação que a gente dá aos nossos filhos em casa. Poucas são as famílias que dizem para os seus filhos: vocês querem entender algo? É preciso que vocês olhem por dentro, tá? Então, nesse sentido, essa máxima do Gracian permanece absolutamente atual. Às vezes, aquilo que passa diante dos nossos olhos é só propaganda. É aquela mentira que chega em primeiro lugar. E a verdade que está sempre cocheando, que sempre chega por último, precisa ser buscada, portanto, nesse olhar por dentro. Fica aqui, como sugestão de leitura para vocês, o oráculo de bolso do Gracian, um homem barroco que teve uma vida repleta de adversidades e que já estava imerso nessa cultura política do pragmatismo em que, como todos aqueles ao nosso redor estão agindo quase sempre por interesse, é preciso aprender a dissimular. E num contexto em que todos dissimulam e muitas das coisas que passam diante dos nossos olhos são mentiras que chegam rápido, é preciso, portanto, aprender mais do que nunca a olhar por dentro. Se gostaram do livro, está aqui na descrição. E se quiserem aprender a olhar por dentro quanto a todos os assuntos que despertam a curiosidade de vocês, assinem a revista Esmeril. Porque se tem uma coisa que nós fazemos diante de qualquer fato que passa na nossa frente, é ter paciência e olhar por dentro antes de comunicá-lo e comunicar o seu significado àqueles que nos leem. Porque a gente sabe muito bem que no mundo da propaganda, da visualidade e da mentira que chega em primeiro lugar, se você não se esforça em olhar por dentro, você simplesmente será enganado o tempo inteiro e transmitirá ao próximo não mais do que uma cesta de enganos. Conheça os nossos planos, conheça a nossa revista mensal, acompanhe nossas colunas diárias e, mais do que tudo, além de citar essa bela frase do Gracian, aprenda com ele a ser prudente.